Eu sou a professora Georgina, com a disciplina Gestão Educacional. Essa é a nossa primeira aula. Nós temos 3 aulas para trabalhar essa disciplina. Essa é a nossa primeira. Então, vamos ver. Na gestão educacional, é uma disciplina muito importante para quem está se formando em professor. Veja bem, gestão educacional, logicamente, tem uma relação muito próxima com os formadores de professores, com os alunos que estão se formando para ser professores da escola básica. Então, vamos ver. Gostaríamos de começar dizendo o seguinte: queria pontuar que todos nós somos atores do processo educativo. Não precisa ser professor e nem aluno para ser ator do processo educativo. Os pais são atores do processo educativo. Numa escola, o porteiro é um ator do processo educativo, a merendeira, as pessoas da limpeza, todo mundo faz parte desse processo educativo. E a ação de todos que fazem a escola é, sobretudo, uma ação educativa. Todos que atuam na escola se envolvem na prática social da educação. Uns com mais consciência sobre o seu papel, outros com menos. Quem é que deve ter mais consciência? Os professores, os alunos, o diretor, as coordenadoras, etc. Sabemos que quanto mais consciente se torna uma ação, maiores as possibilidades de construirmos uma escola inclusiva, democrática e de qualidade para todos. Assim, buscaremos refletir nesta disciplina sobre uma parte importante da prática social da educação, que é a gestão democrática e o financiamento da escola básica. Nós vamos nos referir ao financiamento da escola básica porque é nessa modalidade de ensino, é nessa que vocês vão atuar, é na escola básica. Bom, a primeira unidade, vamos trabalhar um pouco essa apostila, que está postada para vocês. É um texto bom de estudar. Tá? A primeira unidade, ela apresenta um panorama da educação brasileira, em que são discutidas questões que envolvem o entendimento da educação como direito. A educação é um direito primordial de todo cidadão. A segunda unidade trata de aspectos específicos da gestão democrática, nos sistemas de ensino e nas escolas. A terceira unidade analisa a relação entre gestão democrática e financiamento da educação básica, apresentando as responsabilidades estabelecidas na Constituição Federal de 1988. Nesta unidade, vamos focar o novo Fundeb. A quarta unidade focaliza um dos eixos mais importantes da gestão democrática, que é o projeto político pedagógico. Nós não vamos trabalhar nessa primeira aula essa apostila toda. Nós vamos parar certamente lá pela terceira unidade, para não cansar vocês, tá bom? Qual é o objetivo geral da disciplina? Possibilitar ao estudante a construção de conhecimento sobre gestão democrática, concepções, práticas e desafios, como instrumentos para sua participação autônoma, crítica e propositiva no contexto do espaço escolar. Esse é o objetivo geral da disciplina. Os objetivos específicos: compreender a inserção da escola no sistema educacional e a relação entre as diversas instâncias do poder público. Compreender o segundo objetivo, compreender o processo de construção da gestão democrática na escola e no sistema de ensino, seus instrumentos e elementos básicos. Compreender também como se dá o financiamento da educação no Brasil e a gestão financeira da escola.
compreender, sobretudo, sobre o processo de construção do projeto político-pedagógico, o famoso PPP, e a possibilidade de participação dos diversos segmentos escolares. A educação como direito, isso tem que ser bem entendido e refletido. A educação é um direito de todo cidadão. Sendo assim, para o Estado e para a família, é estabelecida uma obrigação, o dever de oferecer e garantir educação a todos. A atual Constituição Federal de 1988, no seu artigo 205, determina que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Aqui tem um link, eu gostaria que vocês entrassem e vissem a Constituição Federal, a não ser que tenha na biblioteca do seu polo. Em toda biblioteca tem um exemplar da Constituição, que é interessante vocês acessarem esses artigos. Tá? O artigo 208 diz que o ensino é obrigatório e gratuito, dos 4 aos 17 anos. Portanto, a educação é um dever do Estado e um direito público subjetivo. A educação é um direito. Se tem um aluno, por exemplo, que ele tem uma deficiência, que não pode andar, não pode se locomover até a escola, o Estado ou a prefeitura tem a obrigação de colocar um ônibus, uma forma desse aluno chegar até a escola. É uma obrigação. Basta uma denúncia e vai um carro buscar esse aluno e deixar todos os dias. Prefeitura, no interior, e aqui em Teresina, a prefeitura, se for uma escola municipal, se for uma escola pública, o Estado tem a obrigação de fazer isso. Basta se denunciar ou acessar o Ministério Público, acionar o Ministério Público. A lei de diretrizes, pode passar os olhos. Não, deixa aí, deixa. A lei de diretrizes e base da educação nacional, a LDB, que é de 1996, reafirma no artigo 5 que o acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, ou seja, do sujeito, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigir. É isso que eu já falei. Todo e qualquer cidadão, associação comunitária ou organização sindical pode acionar o Ministério Público aciona o poder público. Então, é uma obrigação, amigos. Aqui também tem um link para vocês acessarem a LDB, certo? Acesse para vocês tomarem conhecimento. Isso costuma muito cair em prova de concurso. Vale acrescentar que qualquer pessoa, isso que eu já falei, ou grupos, pode acionar o Poder Judiciário e, se for comprovada a negligência do poder público na oferta do ensino obrigatório, a autoridade competente poderá ser imputada de crime de responsabilidade. Eu lembro de um caso, vou falar para vocês, eu lembro de um caso aqui em Teresina, na zona rural de Teresina, de uma menininha que tinha, ela é albina. Então, ela não podia pegar esse sol doido que nós temos aqui em Teresina. Por exemplo, na volta da escola, ela não tinha condição de pegar esse sol por conta da pele dela, né, que não é protegida. Então, alguém entrou com o Ministério Público e acionaram o Estado. Ou seja, apareceu, de repente, um carro para levá-la e ir buscar todo dia na escola. É um direito do cidadão. A função social da escola. Qual seria essa função social? Qual é o sentido da existência da escola? Isso é um tema bom para a gente trabalhar.
Inclusive, eu pedi no artigo científico esse tema. Depois nós vamos conversar sobre esses artigos, tá bom? Em nossa prática social, em educação, devemos sempre nos perguntar: qual o sentido da existência da escola? Onde queremos chegar? Precisamos identificar os objetivos da educação e indagar para onde estamos caminhando e encaminhando nossas crianças e jovens. Educar, aliás, o trabalho do professor é um trabalho importantíssimo e que tem muito sentido. Não é só chegar na sala de aula e jogar um conteúdo. Tem muita coisa para se fazer. Basta quando a gente indaga por onde estamos caminhando e encaminhando nossas crianças e jovens. Não é só repassar conteúdo. É uma coisa muito mais complexa e muito maior a função do professor. Muitas pessoas acham que a educação serve para preparar a mão de obra para o mercado. Será que é só isso? Outras acham que a educação e a escola têm como objetivo garantir a reprodução do conhecimento, o conhecimento acumulado para as gerações futuras. Existe ainda aquelas que compreendem que a escola deve se preocupar com a formação do cidadão. Com qual dessas posturas você concorda? Por quê? Será que eu concordo com uma educação apenas para o mercado de trabalho, para atender o mercado de trabalho? Ou seja, uma educação para formar mão de obra, para atender o mercado de trabalho? Será que é só isso? Será que a escola tem como objetivo garantir a reprodução do conhecimento acumulado para as gerações futuras? Será? E existe ainda aquelas pessoas que compreendem que a escola deve se preocupar com a formação do cidadão. Todas essas interrogações estão certas, mas não separadas uma da outra. Na verdade, a maior delas que compreende ou que empreende as outras é essa que compreende que a escola deve se preocupar com a formação do cidadão. Se eu me preocupo com a formação do meu aluno ou dos meus alunos, logicamente eu estou me preocupando com a formação dele para o mercado de trabalho, estou me preocupando em desenvolver juntamente com ele os conhecimentos acumulados através das gerações. Todas essas estão essa última, de compreender que a escola deve se preocupar com a formação do cidadão, ela é maior e ela compreende as outras. Então, qual dessas posturas você concorda e por quê? Reflita e responda. As primeiras privilegiam o mundo do trabalho, né? Aquela primeira concepção que é para formar mão de obra para o mercado de trabalho. Dessa forma, elas veem na escola a função econômica como a mais importante. Será que a função econômica é a mais importante? O segundo grupo valoriza mais a função técnica da escola, com a transmissão do conhecimento. Já o terceiro grupo focaliza a função política da escola como a preponderante, dando destaque aos valores, posturas e ações a serem construídos no ambiente escolar. Então, eu estou com o terceiro grupo, mas, logicamente, compreendendo que a função política da escola é a função preponderante, né? Dando destaque aos valores, posturas e ações a serem construídas no ambiente escolar. Mas eu concordo também com o segundo, que é uma função técnica. E concordo também com a primeira, que a nossa função também é formar mão de obra, mas não exclusivamente. Ok? Vamos em frente? Uma escola, na verdade, veja bem esse pensamento do autor, uma escola opta pelo sentido da emancipação e de inclusão, ao perceber-se como instrumento para a transformação social. Caso contrário,
a optar por manter a realidade como ela é, ratifica a exclusão social e escolar, na qual os sujeitos sociais estão fadados à aceitação da subordinação, que historicamente tem sido uma marca na sociedade brasileira. Vamos interpretar essa fala. A escola opta, quando ela opta pela emancipação e de inclusão, logicamente ela percebe-se como instrumento para a transformação social. A escola, ela deve ser um instrumento para a transformação social. Se eu vou à escola 4 anos, saio de lá do jeito que entrei, o caso de vocês estão fazendo uma faculdade. Daqui a 3, 4 anos vocês saem. Se vocês saírem do jeito que entraram, ou seja, com as mesmas concepções de vida, sem ressignificar a forma de pensar do mundo, das pessoas e da vida, então o que adiantou vocês fazerem um curso universitário? Sai pensando a mesma coisa que pensavam ontem. Quer dizer, o mesmo pensamento político, sem transformar nada. Esse não é o caso. Se você entra e sai com o mesmo pensamento, o que você vai fazer? Você vai manter essa sociedade que está aí. Você vai manter esse status quo da universidade, da sociedade que está aí. Então, não vão compreender que os sujeitos sociais estão fadados à aceitação da subordinação. Será que a gente estuda para isso? Para aceitar que devemos ser submissos? Que historicamente tem sido uma marca da sociedade brasileira, é a submissão, é aceitar o que os outros dizem, é aceitar o que os políticos fazem, sem discussão, é correr atrás de político batendo palma para pegar a Covid. Será que é isso, gente? Vocês adoecem? O povo adoece? E às vezes não tem nenhum leito para isso. Enquanto os políticos adoecem, tem planos de saúde, se não der conta, eles pegam um avião e vão para São Paulo atrás de recursos. E o povo que bateu palma, que se aglomerou, que correu atrás? Então, veja isso, como estamos pensando. Será que somos subordinados a isso? Ou estamos pensando de forma mais libertadora? Então, em qual tipo de escola você prefere atuar? Na que inclui ou na que exclui? Por quê? Você quer atuar numa escola que inclui ou que exclui? Não é? Então, veja bem, agora mesmo foi uma conquista do povo brasileiro, foi colocar crianças, nós conquistamos isso, que as crianças com deficiência estudem em escolas regulares, junto com as outras crianças. Isso é muito bom, é enriquecedor para a criança que tem deficiência e é enriquecedor para a criança dita normal. Então, eles crescem junto, respeitando a deficiência do colega. Agora, diante de uma fala do senhor presidente, pensa-se em isolar novamente as crianças com deficiência, ou seja, desagregar as crianças, colocar numa escola específica para elas. Isso é muito sério, gente. Podemos pensar nisso e refletir sobre isso. As crianças com deficiência devem estarem juntas com as outras, com o mesmo objetivo de vida e de respeito mútuo aos outros. Como está organizada a educação escolar no Brasil? A LDB, em seu artigo 21, determina que a educação brasileira ela organiza-se em 2 níveis, todos nós sabemos disso. A educação básica e a educação superior. Nós vamos trabalhar, focar na educação básica. Educação básica. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho
em estudos posteriores. Esse é o objetivo maior da escola básica. Assim, por isso, o motivo de sua denominação, educação básica, pois se constitui um alicerce para a construção da cidadania. Por isso que é a educação básica, que ela se constitui um alicerce de construção da cidadania. A educação básica compreende 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil, segundo a LDB, no artigo 29, é a primeira etapa da educação básica. Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Ela se desenvolve em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e em pré-escolas para as crianças de 4 a 6 anos. Por isso é que é importante a criação de creches, para acolher essas crianças até 3 anos ou 4 anos, dependendo do desenvolvimento delas. Com a aprovação da Lei 11.274, de 2006, foi estabelecida a ampliação do ensino fundamental de 8 para 9 anos, a partir dos 6 anos de idade. Assim, o ensino fundamental passa a ter duração mínima de 9 anos, a partir dos 6 anos de idade, e objetiva desenvolver a formação básica da criança e do adolescente. Pode-se agregar à educação básica algumas formas e modalidades diferenciadas de educação para atendimento e especificidade. Atendimento de especificidades. Educação de jovens e adultos, educação profissional e educação de campo. Tudo isso existe. Não é? Segundo a LDB, em seu artigo 37, a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio, na idade própria. Já no artigo 39 da LDB, diz: a educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Aqui nós temos algumas escolas, o Instituto Federal também tem essa função, temos algumas escolas de ensino profissional, profissionalizante. No artigo 58, a educação especial, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais, ou seja, preferencialmente na rede regular de ensino, junto com os outros alunos. A educação do campo contemplada, quando discrimina no artigo 28 que, na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação e às peculiaridades da vida rural de cada região, especialmente. Então, é isso. A educação do campo, ela tem suas peculiaridades, respeitando, por exemplo, o período de colheita, né, dos produtos agrícolas. Esse período os alunos estão trabalhando com os pais. Tem uma certa peculiaridade, tem algumas diferenças. Nós temos um curso no SEAD, que é, inclusive, Educação para o Campo, onde as pessoas se formam para trabalhar no campo também. Quanto à educação superior, nós sabemos que a LDB estabeleceu o artigo 45, que será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização, com cursos e programas de graduação, de pós-graduação e de extensão.
Eu coloquei esse slide só para vocês compreenderem que a educação ela tem duas modalidades, a educação básica e a educação superior. A educação superior nós não vamos nos aprofundar, porque não faz parte do nosso momento de estudante para dar aula na escola básica, né? Bom, a organização dada na LDB indica forma de viabilização da educação escolar, né? Mas sua concretização ocorre na prática social da educação, dando-lhe sentido e direção. Não adianta estar posto lá na Constituição Federal ou na LDB determinado formato, determinado modelos de educação. Na verdade, a concretização de tudo isso ocorre na prática social da educação. É a prática social da educação que dá-lhe sentido e direção. Então, é no chão da escola, é na escola que nós temos essa concretização da nossa formação. Porque, aqui tem um questionamento, por que a educação básica é considerada o nível necessário para a construção da cidadania? Nós já trabalhamos, não é? Por quê? O próprio nome já diz, educação básica. Né? É aqui que é o alicerce da construção da cidadania. Não é isso, caros alunos? O poder público e as competências na educação. Qual é a competência do poder público na educação? Quais são as suas responsabilidades e suas obrigações? Como o poder público se organiza no campo da educação? Vamos ver um pouquinho. A Constituição Federal de 88, em seu primeiro artigo, estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. A Constituição garante, em seu artigo 18, a autonomia de cada uma das esferas político-administrativas. Isso nós conhecemos. Né? Em relação às competências de cada uma dessas esferas, na área da educação, são delimitadas também pela Constituição Federal. Pode passar. A saber, atuação dos sistemas de ensino. A Constituição Federal delimita a atuação dos sistemas de ensino da seguinte forma. Primeiro, a União organizará o sistema federal de ensino, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá a função redistributiva e supletiva junto aos estados, Distrito Federal e municípios, mediante assistência técnica e financeira. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Normalmente, aqui no estado do Piauí, por exemplo, as prefeituras se encarregam do ensino fundamental. Mas o estado também tem escola do ensino fundamental, mas trabalha mais dirigido para o ensino médio. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Sempre observando os princípios da Constituição Federal, os estados organizam-se e regem pelas constituições e leis que adotarem o município e o Distrito Federal serão regidos por lei orgânica, não sei, nós sempre ouvimos falar em lei orgânica do Estado, né? Sendo que o município deverá ainda atender aos princípios da Constituição Federal do respectivo Estado. Vale ressaltar que na organização de seus sistemas de ensino, os estados e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino fundamental
por este ser obrigatório. Além disso, o quinto artigo da LDB determina que cabe aos estados e aos municípios, em regime de colaboração e com assistência da União. Bom, voltando um pouquinho, cabe aos municípios, em regime de colaboração e com assistência da União, recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental e os jovens e adultos que a ele não tiverem acesso. Estados têm a obrigação de recensear essa população jovem que não aprendeu na escola fundamental no período certo e recensear esse pessoal e oferecer, na verdade, cursos de jovens e adultos para atender essa demanda. O Estado tem a obrigação também de fazer-lhes a chamada pública, né? E também zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. O Estado tem a obrigação de zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Uma criança que não está frequentando a escola, só haver uma denúncia, ou pelo menos um comunicado para o Estado vai lá e faz com que essa criança vá para a aula, conversa com os pais, conversa com os responsáveis. E tem uma forma também de controle, que é, por exemplo, a Bolsa Família. A Bolsa Família tem duas obrigatoriedades. Uma é o boletim da escola, a criança tem que frequentar a escola. E o outro é o boletim da vacina, a criança tem que estar vacinada, que é uma obrigação, mas a gente precisa chamar a atenção dos pais. Agora mesmo com a vacina contra o sarampo, quase poucas crianças se vacinaram, poucos adultos se vacinaram, uma doença terrível, que inclusive pode levar à morte. Agora, recente, uma vacina, a poliomielite, para crianças, gente, os pais devem levar as crianças para se vacinar, porque essas crianças podem ter essa doença e ficarem paralíticos para a vida toda. Então, é uma obrigação dos pais. O Estado faz o chamamento, mas também não vai na casa puxar a orelha dos pais. O Estado faz o chamamento, chama para as vacinas. Então, nós, como professores, também temos a obrigação de chamar os nossos vizinhos, pedir para levar as crianças para vacinarem, etc. É uma obrigação nossa também. Desafios da educação básica. Não é fácil, tem muitos desafios, companheiros. Para se ter um panorama da educação básica no Brasil, é importante verificar alguns indicadores que dão a dimensão do acesso, permanência e sucesso dos estudantes no processo educativo. Tem alguns dados arrasadores. Por exemplo, mais de 50% dos brasileiros com 25 anos ou mais não terminaram a educação básica. Isso é sério para eles terem acesso ao mercado de trabalho, né? Segundo os dados do IBGE, o analfabetismo no Brasil afeta 7% da população brasileira, o que corresponde a 11 milhões, 11,8 milhões de pessoas analfabetas. Isso é muito sério, gente. Esse dado é de 2019. No entanto, o Plano Nacional de Educação, o famoso PNE, eu coloquei um link também para vocês entrarem e pesquisarem, o PNE de 2001 pretende zerar o analfabetismo no Brasil até 2024. Que tal? Nós estamos em 2020. Nem se fala nisso. Nem é falado a questão do analfabetismo no Brasil. Você acha que em 4 anos nós vamos avançar em relação a isso? E um dado muito importante também, e triste, é que esse analfabetismo, se 7% da população brasileira, correspondendo a 11,8 milhões
de pessoas analfabetas, a maior parte se concentra na zona rural, a maior parte é da população negra, a maior parte da população negra e mulher. Então, vamos mudar esta realidade. Vamos conversar com esse pessoal, mandar esse pessoal conversar com os nossos jovens, para eles irem assistir aula no programa de educação de jovens e adultos. Porque eles passaram pela escola, não aprenderam a ler, e agora já estão jovens, então eles têm que ir para a educação de jovens e adultos. Vamos conversar com esse pessoal, mandar ir para a escola, aconselhar eles a ir para a escola. E a escola precisa ter um processo de abertura para todo mundo, e principalmente de acolhimento. Esse jovem já vai vergonhoso porque não sabe ler, ele já vai com vergonha. Se ele não encontrar acolhimento na escola, ele pula fora cedo. Né? Então, não é de hoje que se sabe, que o índice de analfabetismo no Brasil ainda é grande, enorme. Tem milhões de analfabetos acima de 15 anos de idade. Isso é uma realidade também causada pelos modelos de educação arcaicos, sem inovações, que tolhem a capacidade criativa dos sujeitos, gerando insegurança e insatisfação pessoal. A escola mesmo fundamental, a escola regular, não acolhe o aluno. É uma escola que não seduz o aluno. Não tem um processo de sedução, seduzir o aluno para assistir a aula, motivar esse aluno. Então, cedo, ele se desmotiva e sai da escola. E vai para as ruas, vai usar celular na rua, vai soltar pipa, vai não sei o quê. Isso aí, sim, tudo isso deve ser feito, mas no momento de lazer, né? Mas a escola realmente não acolhe. Aí o aluno sai da escola, completa 15 anos, analfabeto, e aí precisa ir para a educação de jovens e adultos. Vamos conversar com esses jovens. Nós temos acesso a muitos jovens que deixaram a escola. Por esses dados, constata-se que o Estado brasileiro não vem cumprindo sua tarefa de oferecer educação em quantidade e qualidade para a nação brasileira. Está se falando de qualidade, é isso. São os professores, a própria escola, os diretores, terem uma atitude de acolhimento às nossas crianças, aos nossos jovens. Como consequência, uma parcela significativa dos brasileiros não possui as condições básicas para serem cidadãos, participantes de uma sociedade letrada e democrática. A sociedade ela só é democrática se for uma sociedade letrada. Né? As pessoas começaram a entender a concepção de cidadania. Né? Esta parece ser uma forma de exclusão social, cuja base é a exclusão escolar. Então, nós temos um processo muito grande de exclusão social. E essa exclusão social é gerada lá na exclusão escolar. Se eu não sei ler, como é que eu vou ter uma inclusão social? Como é que eu vou ter uma inclusão no mercado de trabalho? Como é que eu vou ter uma inclusão na sociedade, de forma geral, se nem ler eu sei, que é o fundamental? Agora, eu chamo a atenção de vocês também para essa questão de saber ler. Às vezes você está na universidade e não sabe ler. Você termina sendo um analfabeto, como é que a gente chama? Depois eu lembro disso. É exatamente aquele que lê, mas não sabe interpretar o que leu. É o analfabeto funcional. Aquele que lê, mas não interpreta o que leu. Não sabe interpretar. Então, a gente só sabe ler quando a gente lê, interpreta e diz diferente. Escreve diferente. Tá? Quando a gente escreve diferente do que leu, é porque a gente entendeu. Ok? Vamos em frente? Como mudar esse quadro?
como mudar esse quadro tão terrível do analfabetismo no Brasil? Pode-se perceber a dura e difícil tarefa que o Estado brasileiro tem à sua frente, no sentido de promover e realizar políticas educacionais que interfiram nesse quadro negativo e que efetive a educação de qualidade como direito do cidadão. Educação de qualidade, não só de quantidade, mas de qualidade como um direito do cidadão. São muitas as ações que precisam ser desenvolvidas para garantir uma educação básica, democrática e de qualidade. No entanto, 4 parecem ser as principais frentes de política que precisam ser estabelecidas pelo poder público. Primeira, políticas de financiamento. A educação precisa de financiamento. E não é uma despesa. A educação não é uma despesa inútil, é um investimento. Segundo, políticas de universalização da educação básica com qualidade social. Não adianta universalizar sem qualidade. Terceiro, políticas de valorização e formação dos profissionais da educação. Precisamos valorizar nossos professores e formar esses professores, dar formação contínua para esses professores, para esses profissionais da educação. Aliás, não só os professores, profissionais da educação. Até o porteiro deve passar por curso de formação. Porteiro, zelador. E quarto, política de gestão democrática, que é fundamental. Vamos em frente? A primeira dará as condições, a de financiamento, dará as condições concretas sobre as quais se sustentarão as demais políticas. Precisamos de financiamento. Até para dar formação dos professores, a gente precisa de financiamento, não é? A segunda oportunizará o acesso, permanência e sucesso na escola. A segunda, que é políticas de universalização da educação básica com qualidade social. Então, precisamos oportunizar acesso, permanência e sucesso na escola. Não é só o acesso. O aluno, às vezes, tem acesso à escola, mas ele não fica lá, mesmo que fique, não aprende, porque ele não tem, na verdade, uma motivação que o segure na escola, que o segure, que lhe favoreça estudar e aprender. A terceira propiciará salários, plano de carreira, formação inicial e continuada para todos os educadores, docentes e não docentes. E a quarta, delimitará o caminho pelo qual o processo de democratização da educação poderá ser alcançável. Precisa se ter na escola um programa que siga um processo de democratização da escola. Eu já trabalhei em escola média, onde os diretores eram eleitos através de voto de professores, só que não adiantava muito. Depois que ele era eleito, ele ia responder ou obedecer ao vereador, ao prefeito da cidade, ao governo do estado. Então, não é por aí. Se ele foi eleito por um voto dos professores, ele tem que pensar de forma democrática e não de obediência. Tá? A outra coisa, esse professor, ele se elege como diretor, depois ele passa a ser um tremendo ditador, que não sabe ouvir os professores, não sabe ouvir os alunos, não sabe ouvir os servidores, não sabe ouvir a comunidade, não sabe ouvir os pais. Então, isso não é democratização. Isso não é democracia. Ponto 2. Gestão democrática da educação. Bom, o que é uma gestão democrática? É estabelecido no artigo 206 da Constituição Federal os princípios sobre os quais o ensino deve ser ministrado. Entre eles, destaca-se a gestão democrática do ensino,
na forma da lei. Cabendo aos sistemas de ensino definir as normas da gestão democrática na educação básica de acordo com os seguintes princípios. Primeiro, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Todos os professores, pais de alunos deveriam participar da elaboração deste projeto pedagógico. E dois, participação das comunidades escolar e local em conselho, da comunidade escolar e local, em conselhos escolares ou equivalente. Tá? Democratização da escola básica. Democratizar a educação básica, o que vem a ser isso? A luta pela democratização da educação, de forma geral, e da educação básica em particular, tem sido uma bandeira dos movimentos sociais no Brasil de longa data. Isso a gente não pode reclamar. Realmente, os professores têm batalhado muito por essa democratização da educação. Brigam com as ruas, mas, por enquanto, a gente está ainda caminhando. Né? O Estado, de sua parte, vem atendendo a essas reivindicações de forma muito tímida, longe da universalização esperada. O que é universalizar a educação? Universalizar a educação é dar a educação para todas as crianças do município, por exemplo. Todas. Nenhuma está fora da escola. Uma educação de qualidade. Destacar que a democratização da educação não se limita simplesmente ao acesso à escola. Isso eu já falei. O acesso é a porta inicial para o processo de democratização. Mas torna-se necessário também garantir que todos que integram, que ingressam na escola, tenham condições para nela permanecerem com sucesso. Então, é isso. Não é apenas o aluno ter acesso à escola. Precisa que a escola, na verdade, torne-se importante e necessária, que tenha condições para manter esses alunos lá dentro. Manter esses alunos aprendendo, estudando, pesquisando, questionando. Assim, a democratização da educação faz-se com acesso e permanência, não é só o acesso, é e permanência de todos no processo educativo, dentro do qual o sucesso escolar é reflexo de sua qualidade. O aluno só tem sucesso quando a escola tem qualidade. Mas somente essas três características não completam totalmente o sentido amplo da democratização da escola, ou democratização da educação. A democratização da educação indica a necessidade também, além do acesso, além da permanência, indica a necessidade que o processo educativo tem de ser um espaço para o exercício da democracia. Lá dentro da escola tem que ser um espaço para o exercício da democracia. Tá? E para isso faz-se necessário que seja concebida uma nova forma de gestão da educação, a gestão democrática. Nós vamos ficando por aqui. Só queria lembrar, quando se diz a democratização da educação, indica a necessidade que o processo educativo tem de ser um espaço para o exercício da democracia. Interessante, o ministro da Educação disse numa fala, numa entrevista, que a educação se faz com dor. Olha que absurdo. Vem o Paulo Freire e diz, a educação se faz com amor, e não com dor. Então, como é que eu estou falando de um espaço para o exercício da democracia, onde eu trato mal esse aluno, onde esse aluno vai sentir dor, ele vai ficar ressentido, dolorido, de humilhação, de etc, etc. Como é que ele vai aprender?
Quando o professor chama a atenção desse aluno diante da turma, humilhando esse aluno, isso é dor. E isso não é aprendizagem. Então, companheiros, ser professor realmente precisa ter parceria com seu aluno. E essa parceria vem na função do respeito com o aluno, com respeito aos limites do aluno. E, logicamente, com amor, como dizia Paulo Freire. Para isso, faz-se necessário que seja concebida uma nova forma de gestão da educação, gestão democrática. Ficamos por aqui. Na próxima aula a gente continua. Eu não quero cansar muito vocês. Nós trabalhamos uns 40 minutos. Eu acho que está bom. E aí eu fico à disposição das perguntas. Infelizmente, eu não estou vendo vocês, porque eu estou no celular. Não deu certo abrir o computador.